Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática, e hoje a gente vai falar sobre grandezas e medidas, continuando na parte 3, tudo bem? A gente falou na primeira parte sobre as introduções, né, as propriedades, aí na segunda parte nós falamos um pouco de propriedades, exemplos e atividades, e agora nós vamos dar continuidade na parte 3, mas exercícios, tá? Para a gente praticar um pouco mais. Então vamos lá. Olha aí. Uma questão. Questão de apoio de número 136, tá? Do Enem de 2020, digital. Diz a questão: é comum as cooperativas venderem seus produtos a diversos estabelecimentos. Uma cooperativa, Lacta, destinou 4 metros cúbicos de leite do total produzido para análise em um laboratório da região, separados igualmente em 4.000 embalagens de mesma capacidade. Pergunta-se: qual o volume de leite em mililitro contido em cada embalagem? Então, olha só, pessoal. Quando a gente está falando em litro, né? E está falando em metros quadrados, é fácil, tá? Porque nesse processo nós temos que fazer a transformação de metros cúbicos para litro. E eu vou mostrar para vocês como é simples, tá? A gente fazer essa transformação. Então, olha aí. A primeira coisa, tá? Para isso, devemos saber que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Tudo bem? Então, a gente sabendo disso, fica fácil. Então, sempre fiquem atentos nas transformações. Quando eu estou dizendo 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, aí a gente consegue resolver facilmente a questão. Então, vamos lá. Olha só. 4.000 metros cúbicos é igual a quanto? Opa, se eu sei que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros, então 4.000 metros cúbicos é igual a quanto? 4.000 litros. E aí, como tinha lá 4.000, né, embalagens, então eu vou fazer 4.000 dividido para 4.000, vai ser igual a 1 litro. Agora, nós vamos transformar em mililitros. Tudo bem? Aí é só pegar 1 litro e multiplicar por 1.000. E aí teremos o resultado. 1 litro multiplicado por 1.000 é igual a 1.000 mililitros. Portanto, aí a nossa alternativa é a letra E. Então, olha só. Quando a gente vai fazer essa multiplicação de 1 litro, a gente vai para a parte final da tabela. Tudo bem? Então, eu vou ter aqui, tem 1 litro. Aí eu vou mais 3 casas, tá? Eu indo 3 casas para o meu lado direito, eu vou saber que aí eu vou andar mais 3 unidades. Então, cada casa andado vai ser um 0. Tá? Por isso que a gente fala que é 1.000 a multiplicação. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha aí, questão 2. A exposição, tá, a barulhos excessivos, como os que percebemos em geral em trânsitos intensos, casas noturnas e espetáculos musicais, podem provocar insônia, estresse, infarto, perda de audição, entre outras enfermidades. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, todo e qualquer som que ultrapasse os 55 decibéis, unidade de intensidade de som, já pode ser considerado nocivo para a saúde. O gráfico, né,
foi elaborado a partir da medição de ruídos produzidos durante um dia em um canteiro de obras. Então, olha aí. Nesse caso aí, a gente pode observar esse gráfico. Antes da gente dar continuidade à questão, vamos observar. Aí tem o canteiro de obras, certo? A gente mostra aqui pelo gráfico. De 0, vocês veem aqui subindo, né, nos decibéis, a gente vai ver de 0 a 55. Porém, a gente vai ver a numeração em horas, 24 horas, vai estar de 1 a 24. Quando a gente for prestar atenção, eu gostaria que vocês olhassem bem a questão, sem nem precisar ir mais à frente. Quando a gente fala de 0 a 55, em quais pontos o gráfico ele alcança os 55 decibéis? Olha aí, ele vai alcançar no 2, em 2 horas, né? Como se a gente começasse de madrugada, meia-noite. 2 horas, 3 horas, 4 horas, né? Olha aí as 5 horas. Então aí a gente já fica... Então observa que nós temos 3 espaços no meio dessa curvatura. Então aí nós já sabemos que vai ter alguma coisa. No próximo ele ultrapassou também, ó, os 55. Então aí a gente faz essa mesma contagem das barras, os espaços entre as barras. Tudo bem? Então vamos lá. Nesse dia, durante quantas horas o ruído esteve acima de 55 decibéis? Então aí fica fácil, né? Como eu já mostrei para vocês que no gráfico ele ultrapassa, a gente tem que olhar aqueles intervalos entre as barras. Tudo bem? Quando você observa aqueles intervalos, aí você já pode contar que ali vai ter alguma coisa. Então olha só. O ruído esteve acima de 55 decibéis nos períodos em que a curva do gráfico se manteve acima da linha horizontal de 55. Então deixa eu voltar aqui um pouquinho. Olha aí, ó. Ele só vai alcançar passar de 55 quando essa linha do gráfico passar acima. Tudo bem? Quando existem questões assim, pessoal, às vezes só em olhar o gráfico evita às vezes a gente fazer grandes cálculos, tá? O gráfico também mostra a resposta para a gente. Então olha aí, nós temos aí entre o 1 e o 5, entre o 7 e o 9, não é isso? Entre o 11 e o 14. Então aí nesses pontos essas contagens são necessárias. Então olha aí, continuando. Observe aí, aquele mesmo gráfico que nós estamos olhando agora. Quantas horas ele passou ali no primeiro momento? De 0 a 24 horas e subindo de 0 a 55 decibéis. No primeiro momento nós tivemos 3 horas. Por quê? Começou no 2, foi até o 5. Então aquelas barras que eu falei para vocês, observa aquelas barras, só ali tivemos 3 horas, acima de 55. No segundo momento, foi do 6 até o 9. Olha aí, nós tivemos mais 3 horas. No terceiro momento, entre 11 e 14, nós já tivemos mais 3. Já no quarto, tivemos só 1 hora, como mostra o gráfico, de 16 a 17. E no último, entre 19 e 22, nós tivemos mais 3 horas, acima de 55. Então, olha aí, fazendo a contagem no gráfico, temos horas em que os ruídos estiveram acima de 55 decibéis. Então, a gente vai fazer uma soma básica. 3 mais 3 mais 3 mais 1 mais 3, que é igual a 13 horas. Portanto, nesse dia, o ruído esteve por 13 horas acima do nível de 55 decibéis. Portanto, aí, a nossa alternativa é a letra E. Vocês observaram como a gente
mostra como é simples. Às vezes a gente pensa assim, nossa, como é que eu vou adivinhar uma questão dessa? Pessoal, se a gente parar um pouquinho e olhar a questão, às vezes quando vem questões com gráficos ou tabelas, é simples, a gente tem que sempre dar uma olhada, tudo bem? Às vezes não tem, ele é um pouco mais complexo, mas na maioria das vezes a resposta vem direta, tudo bem? Então vamos lá, continuando. Olha uma próxima questão. Os gráficos representam a produção de peças em uma indústria e horas trabalhadas dos funcionários no período de 5 dias. Em cada dia, o gerente de produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizá-la como modelo nos próximos períodos. Sabe-se que, neste caso, quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. Então, olha aí. Tendo esse gráfico aí, a gente tem que ver, olha, peças produzidas e horas trabalhadas. E aí, a gente tem que sempre estar atento nos gráficos, tá? A numeração. Às vezes é por ela que a gente consegue ter uma resolução simples, como a gente viu no primeiro exemplo. Tudo bem? Vou mostrar para vocês como ela é bem simples. Continuando. Em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente? Aí a gente olha assim, vamos ver. A gente olha os períodos de peças produzidas, tá no dia 4, né? Aí embaixo a gente olha a hora, pensando bem. Mas não é, a gente não pode ver desse jeito, tá, pessoal? A gente não pode chegar assim e olhar. Pensa logo no maior, no menor, não. Tem sempre uma regra e a gente pode usar das maneiras mais simples de resolver as questões. Então vamos lá. Olha aí, nós estamos falando de razão, então a razão será número de peças produzidas dividido, ou seja, sobre número de horas trabalhadas. Tudo bem? Então olha aí, analisando as razões para cada dia, temos no primeiro dia, 800 dividido para 4 é igual a quanto? 200. Está lá na tabela. No segundo dia, 1000 dividido para 8 é igual a 125. No terceiro dia, 1100 dividido para 5 é igual a 220. No quarto dia, 1800 dividido para 9 é igual a 200. No quinto dia, 1400 dividido para 10 é igual a 140. Dessa forma, a metodologia mais produtiva foi aplicada no dia 3, tá? Ou seja, lá no terceiro dia. Por quê? Olha o número de resultado. O resultado foi maior, tá? Ele chegou ao máximo, deu 220. Então quer dizer que ele foi o resultado maior entre as 5 divisões. Então, portanto, aí a nossa alternativa correta é a letra C. Vocês observaram como às vezes a gente olha um gráfico de uma maneira e pensa que é uma coisa e não é? Ele é uma coisa mais simples do que a gente imagina? Então, quando se pensa, do primeiro olhar, a gente para. Agora, quando a gente presta atenção nos detalhes, a gente consegue ver que as coisas são mais simples do que a gente imagina. Claro, tem questões complexas, mas nesse caso, ela torna-se simples. Então vamos lá. Pessoal, quando a gente vê nesse caso, a gente fica tranquilo, tudo bem? Olha só, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.